A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 327 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9 e 10, e Provérbios, capítulo 27, versículos de 10 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prósoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes aderia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria, e outros da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então uns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os escribas.
Estes prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos em Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo. Deus bendito para sempre. Amém. Não que tenha falhado a palavra de Deus. De fato, nem todos os descendentes de Israel são Israel. E não é por serem descendentes de Abraão que todos são os seus filhos. Mas é em Isaque que terás a tua descendência. Isso significa que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência. De fato, são estes os termos da promessa. Por esta época eu virei e Sara terá um filho. E não é só. Há também Rebeca, que concebeu gêmeos de um só homem, Isaque, nosso pai. Antes mesmo de eles nascerem e terem feito algo de bem ou de mal, para que o propósito de Deus permanecesse segundo a eleição, não fundado sobre as obras, mas na vontade daquele que chama, foi-lhe declarado: o mais velho servirá ao mais novo, conforme está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Que diremos então? Haveria porventura injustiça em Deus? De modo algum. Com efeito, ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Portanto, não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Com efeito, a Escritura diz a respeito do Faraó: eu te levantarei para mostrar em ti meu poder e para tornar meu nome conhecido por toda a terra. Assim, pois, ele faz misericórdia a quem ele quer e endurece a quem ele quer. Então me dirás: que tem ele ainda a censurar? Quem pode jamais resistir à sua vontade? Ó homem, quem és tu para contestares a Deus? Porventura vai o vaso de barro dizer a quem o modelou: por que me fizeste assim? Acaso não pode o oleiro da mesma massa fazer um vaso para o uso honroso e outro para o uso desonroso? Também Deus, embora quisesse manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longanimidade vasos de ira, já preparados para a destruição. E isso a fim de tornar conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Ele nos chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz em Oséias: aquele que não era meu povo, eu chamarei meu povo, e a não amada chamarei amada. E lá onde lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão eles chamados filhos do Deus vivo. Por sua vez, Isaías brada a respeito de Israel: mesmo se o número dos filhos de Israel for como a areia do mar, o resto é que será salvo. Pois o Senhor cumprirá
plena e prontamente, sua palavra sobre a terra. É como predisse ainda Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, nos teríamos tornado como Sodoma e teríamos ficado semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça, a justiça que vem da fé, enquanto Israel, que procura seguir uma lei de justiça, não chegou até esta lei. Por quê? Porque queriam conseguir pelas obras e não pela fé. Assim tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair, mas quem nela crer não será envergonhado. Capítulo 10. Irmãos, do fundo do meu coração desejo e elevo minha oração a Deus, que eles cheguem à salvação. Sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não segundo o conhecimento. Ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, pois Cristo é a finalidade da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir estas coisas, por elas viverá. Todavia, a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, para fazer descer o Cristo, ou quem descerá ao abismo, para fazer subir o Cristo dentre os mortos? Na realidade, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que proclamamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É com o coração que se crê para a justiça, e com a boca professa-se a fé para a salvação. Com efeito, a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se ninguém proclamar? E como proclamarão se não forem enviados? Assim aqui está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Claro que sim, pois por toda a terra difundiu-se o seu som, e até os confins do mundo as suas palavras. Pergunto ainda: porventura Israel não ficou sabendo? Moisés é o primeiro a dizer: eu despertarei em vós ciúme de um povo que não é povo, contra um povo que nada entende, provocarei vossa ira. E Isaías chega a dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E, referindo-se a Israel, diz: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Provérbios capítulo 27, versículos de 10 a 12. Não abandones teu amigo nem o amigo de teu pai, mas não procures teu irmão quando estiveres em apuro. É melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Aplica-te à sabedoria, meu filho, e alegra meu coração, para que eu possa responder a quem me censura. Quem é prudente vê o perigo e se esconde.
Os inexperientes vão adiante e são castigados. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos meditar o capítulo 6. Aqui nós vamos ver que agora começam a aparecer conflitos internos na comunidade. E até podemos nos perguntar, qual comunidade que de vez em quando não passa por conflitos, mas sempre tem uma superação? Aqui também nós podemos interpretar o início de uma segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos, porque vai aparecer um novo grupo na comunidade de Jerusalém, que são os helenistas. E quem são os helenistas? Eles são judeus de língua grega. Muitos deles eles ficavam lá no seu país de origem, mas alguns eles se mudavam para Jerusalém para que ali eles pudessem passar os últimos anos e serem sepultados na Cidade Santa. E aí, um pequeno grupo deles havia se convertido ao cristianismo. E dentro desse pequeno grupo que passa a fazer parte do cristianismo, agora eles começam a provocar tensões, como o caso das viúvas, que é o que nós vamos ver aqui dentro desse capítulo, na primeira parte ali desse capítulo. As viúvas, elas vivem da caridade cristã e, ao que parece, lendo aqui esse capítulo, as viúvas do grupo dos helenistas pareciam estar ficando de fora. Então os 12 começam a se preocupar com isso, Só que eles devem cuidar da pregação e da oração. Então por isso eles pedem a eleição de 7 homens de boa índole e a estes 7 eles vão transmitir, através da imposição das mãos, a graça de cumprir a missão. E nós vamos ver ainda dentro desse capítulo o testemunho de Estevão. Começa a falar sobre Estevão. Ele está sendo difamado por aqueles que não conseguem provas para acusá-lo. E nós vemos isso, inclusive, nos dias de hoje dentro da igreja. Quando alguém quer acusar alguém e não encontra provas, começa a difamar essa pessoa. E até aqui, então, Estevão ele não responde às acusações, apenas vem nele, ele está diante do conselho e vem nele um rosto angélico. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre Estevão na sequência. Ouvindo também a carta de São Paulo aos Romanos, hoje nós refletimos sobre os capítulos 9 e 10. Mas vale ressaltar aqui que os capítulos 9, 10 e 11, eles são destinados a uma reflexão feita por Paulo acerca do destino de Israel. Aqui então, no capítulo 9, tem uma questão. Como é que seus irmãos, que são privilegiados por Deus, agora ficam fora da salvação? Esse é o questionamento que está por detrás desse capítulo. Paulo ele apresenta então 7 dádivas que Deus concedeu a Israel e na sequência ele faz uma distinção entre os filhos da promessa de Deus e os filhos da carne. Os filhos da promessa, eles constituem a verdadeira descendência de Abraão. E para confirmar a fidelidade de Deus e suas promessas, ele cita a preferência por Jacó entre os 2 filhos de Rebeca e Isaque, conforme nós vimos isso lá no livro do Gênesis, no capítulo 25. E para confirmar a sua fidelidade, Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe sempre o mais fraco, inclusive. E foi assim com Moisés, por exemplo. Só que na fraqueza dos eleitos, Deus sempre age com misericórdia. Na sequência, nós vamos ver Paulo trazendo 4 exemplos disso, da ação misericordiosa de Deus na fraqueza humana, citado e apresentado lá pelos profetas. Primeiro, Jeremias, no capítulo 18, e mais outros textos, quando vai falar sobre a argila, e a quem não cabe o direito de questionar o oleiro sobre o tipo de vaso que quer modelar. Depois nós vamos ver também em Oséias, também a escolha de Deus pelo critério da misericórdia. E ainda 2 textos de Isaías que são citados aqui, Isaías 10 e Isaías 1. A preferência de Deus pelo resto, digamos assim, E aqui então Paulo conclui com a imagem da pedra, mencionando também Isaías, apresentando a importância da fé. A pedra é o Messias Jesus.
de tropeço para uns e também de apoio para outros. A diferença vai estar na fé. Já no capítulo 10, Paulo continua falando sobre a fé que leva à salvação por Jesus Cristo. Ele vai reforçar que a salvação ela não vem da lei. Paulo apresenta um aspecto aqui importantíssimo para a vivência cristã. Deve haver uma coerência entre a fé confessada com a boca e vivida no coração. Se não brota da fé interior o que os lábios pronunciam, não é a profissão de fé. E ele conclui então o capítulo falando sobre a disposição em ouvir a palavra. E aqui dá até uma ênfase aos gentios diante dos israelitas, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes o povo de Israel não soube aproveitar as oportunidades que tiveram diante da palavra de Deus. E aqui um questionamento para a nossa reflexão, né? Todas as vezes em que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, ou nós estamos celebrando a liturgia com os nossos irmãos e irmãs, como é que está a nossa disposição diante da palavra? Nós temos acolhido e trazido para o coração para ser vivido? Porque Paulo destaca aqui também, no final deste capítulo, o coração como centro das decisões. E aí, dessa forma, o nosso coração decide pela palavra e leva a palavra para a prática? Ou ela tem ficado apenas como teoria? Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!